Olá, estamos aqui novamente com o Minuto Cefac. Eu sou Irene Marquesan, fonoaudióloga do Cefac, e hoje nós vamos conversar com a doutora Nelly Sanseverino, que está aqui conosco. Ela é da clínica Odontologia Sanseverino, minha parceira de muito tempo, porque um fonoaudiólogo trabalha aí com um dentista, né? Seja de que área for, porque é muito importante o trabalho, mas eu e a Nelly até livros juntos já escrevemos, contando um pouquinho aí do que a gente faz junto. E eu queria, hoje eu trouxe a Nelly aqui, né? Aliás, eu trouxe não, né? Você veio sozinha, mas eu quis convidar você para contar e para a gente falar um pouquinho sobre o teste da linguinha. Perfeito. O teste da linguinha no Brasil foi, graças a Deus, agora é lei, né? Assim como o teste da orelhinha, o teste do olho, o teste do pezinho. Então os hospitais hoje têm a obrigação de oferecer isso, uma vez que virou lei. O bebê nasce, então vai fazer o que tem que ser feito e também verificar se ele está com a língua solta e não presa para poder mamar adequadamente. Nós sabemos aí, por todas as pesquisas que têm sido feitas, publicadas, até antigas e recentes, quanto que isso interfere inicialmente na amamentação. Como eu sei que na clínica de vocês também trabalham a parte de odontopediatria, eu queria saber como é que isso está, se vocês já tomaram providências de explicar para as mães, aquelas que não tiveram a oportunidade de saber no hospital, como vocês estão fazendo lá? Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um prazer. É um prazer imenso estar aqui com você sempre, Irene. O teste da linguinha, ele foi fundamental para uma mudança numa característica de dar a importância para o frênulo da língua do bebê. Então a gente sabe que existem diversos problemas que começam a acontecer desde a amamentação por conta desses frênulos alterados e que vão refletir de uma forma extremamente importante no desenvolvimento e no crescimento dessa criança. Então, o que a gente percebe hoje é que já existe uma conscientização muito maior, porque nós recebemos crianças para serem avaliadas e muitas vezes até já com o diagnóstico pronto para que seja feita a frenotomia ou a frenectomia, quando são mais velhos, quando são mais velhos. E nós já temos recebido não só de fonoaudiólogos, como de pediatras que já têm observado. E isso nos deixa muito feliz. Claro, porque o pediatra, que a gente sabe que a mãe, depois da maternidade, ela vai buscar um pediatra que vai acompanhar o crescimento e desenvolvimento do seu filho. Perfeito. Então, quando eu também recebo pacientes vindo dos pediatras, eu fico muito feliz, porque o pediatra sabe a importância que isso vai ter na mastigação, na deglução e na fala. Você vai crescer com a língua presa, vai chegar lá na frente falando errado e isso como fica a sua comunicação dentro do seu trabalho, dentro da sua vida. Então, eu também adoro. A gente recebe bastante crianças que vêm do pediatra para fazer o diagnóstico, se precisa ou não fazer a liberação do freno. Exatamente. E o que a gente percebe é que quando a gente pega um bebê para fazer uma frenotomia, primeiramente o procedimento é extremamente mais simples. Claro. Porque é um procedimento onde você faz aquela incisão e você não precisa nem dar ponto, você não precisa nem ter sutura. E o bebê, você não nem anestesia. Então, hoje em dia, nós usamos uns determinados colírios anestésicos e você, locais, né? E você pinga ali e espera um pouquinho, pinga de novo e você faz aquele procedimento de uma forma muito simples. A mãe participa, a mãe auxilia e imediatamente após o procedimento, a mãe já coloca o bebê no seio, o bebê já sai mamando. Isso é lindo, né? Isso é lindo de ver. Eu já vi mãe chorar assim, falar assim, agora eu sei o que é uma amamentação de verdade, agora ele tá pegando meu peito, ele tá mamando. Tá mamando. E chorando e dando de mamar de alegria. De alegria. É e a gente, é incrível. E a gente percebe o que a nossa experiência na clínica é que quando a gente tem uma mãe com um bebê, então nós estamos falando de bebezinhos até 6 meses, 8 meses, lógico, quanto antes melhor. Claro. Se puder ser no hospital é o melhor, mas o quanto antes melhor, não existe resistência da mãe para fazer o procedimento. Claro. É impressionante. Ela tá com tanta vontade de amamentar. Isso.
ela quer tanto que o bebê engorde, ela quer tanto que para ela fazer esse procedimento é algo que se torna simples. Entretanto, quando a gente pega crianças já com 5, 6, 7 anos... É mais difícil. É mais difícil. A mãe já resiste, a mãe já fica preocupada, é um procedimento cirúrgico. A criança, ela realmente, para você fazer o procedimento, a criança precisa ficar quieta, todo o procedimento se torna mais dificultoso. Claro. Você tem que, muitas vezes, suturar, você tem que ter um acompanhamento. E aí a gente já percebe que a mãe já tem mais dificuldade em aceitar, né? Ela tem mais medo. É igual a mesma história quando a gente fala, olha, precisa operar a amígdala e adenoide. É igualzinho. É igualzinho. É igualzinho. A mãe sabe que precisa, que a criança não está respirando bem, que a criança não está dormindo bem, que ela está com alterações importantes na oclusão. Mas mesmo assim, ela enrola para poder fazer o procedimento. E é isso mesmo, é o mesmo que nós vemos na clínica, né? Vê uma criança mais velha que precisa fazer cirurgia de amígdala, ela respira pela boca. A gente fala, mãe, o seu filho vai ter uma oclusão alterada, vai precisar de dentista, presta atenção. Né? Ela sabe disso. Ou vem pra gente, você está falando errado, não adquire o som. E a gente olha o freno, mas mãe, ninguém viu isso antes? Ah, viu, mas eu achei que não ia atrapalhar. Ah, ninguém me avisou, alguma coisa assim. Eu falo, agora nós vamos ter que tirar. Ela fala, mas vai ter que tomar anestesia? Essa é a primeira pergunta. Exatamente. É incrível. Que nós legal. Temos um medo mesmo da anestesia, Lógico. todos nós, né? Todos nós. Então, fazer lá atrás é o ideal. É porque o ideal. Fora que você não está tendo a aquisição de linguagem, de deglutição, de fala, já com alterações, já com compensações. Isso. E as alterações no formato da arcada. Porque a arcada, a formação das arcadas, ela depende de todos esses processos das funções que a boca exerce. E acima de tudo, o posicionamento da língua, né? Porque Lógico. se a língua é presa, ela vai ficar no assoalho da boca. Perfeito. E ele vai ter muito mais a boca aberta. Nelly, e os bebês também. O bebê que tem o frênulo preso, um dos diagnósticos que pode ser feito, que é super interessante, é olhar o bebê dormindo. O bebê que tem a língua presa, quanto mais presa, pior, ele dorme com os lábios abertos. Não quer dizer que todo mundo que dorme de lábio aberto tem a língua presa, mas a maior parte dos bebês que tem a língua presa, ele dorme com a boca aberta. E quando ele acabou de mamar, que ele está dormindo profundamente, você abre a boca dele assim, baixa um pouquinho e você vai ver que coisa linda, porque a língua não sobe. No outro bebê, o normal, o que a língua está solta, mesmo que ele esteja dormindo com os lábios entreabertos, porque nem é a boca, é o lábio, você abre devagarinho e a língua está lá em cima. Isso é uma coisa linda. Então, a língua do bebê que é normal, o frênulo é normal, a língua fica em cima, viradinha para cima, apoiada já na papila. É natural isso. E o outro não, ela está baixa na boca. Baixa. E Irene, o que a gente percebe, como eu te falei, o que a gente percebe clinicamente, depois que a gente faz o procedimento da frenotomia, que é um procedimento, como eu te falei, simples, na clínica, a gente faz no consultório. Claro. A mãe segura o bebê no colo para fazer. Então, é um procedimento lindo. E a gente percebe, como eu te falei, que faz o procedimento, em seguida o bebê já está mamando. A mãe não relata absolutamente nada de diferente nas horas seguintes. E o bebê tem um ganho de peso absurdo em pouquíssimo tempo. Então, em 10, 15 dias, o bebê tem um ganho de peso que é algo que a gente fica impressionado. Então, a gente percebe que com o bebê, a gente simplesmente realiza o procedimento e as funções naturalmente voltam ao normal. E vão ser adquiridas as futuras de forma normal. Perfeito. Não vai aprender a falar errado, não vai aprender a mastigar errado. Perfeito. Né? Agora, quando a gente pega, por exemplo, quando eu tenho os meus pacientes que com 7, 8 anos, que a gente já tem alteração, que na verdade eles me procuram por causa dos aparelhos. Sim. Ah, o dente tá torto, tô mordendo errado, a mãe me traz por conta de usar o aparelho. E quando eu vou fazer o diagnóstico, eu vejo que aquele frênulo está alterado. E que muito daquela maloclusão é consequência daquele frênulo alterado. Claro. E aí nós conversamos com a mãe, nós vamos fazer o procedimento da frenectomia, então. E aí, depois disso,
você vai ter que tratar esse meu paciente com certeza. Porque ele não vai sozinho conseguir restabelecer as funções daquela língua de uma forma normal. Infelizmente, é verdade. Quanto mais cedo faz, ele pode restabelecer sozinho, porque a língua livre faz milagres, Quantos anos você acha? Então, depende da criança e de quanto de preso que estava. Na verdade, a gente avalia os pacientes que vêm dos dentistas para nós, que vocês nos encaminham, e alguns, né, de fato precisam de terapia. E outros não. E a gente percebe, porque conversando com os dentistas ou com os médicos que fazem já a cirurgia, a gente vê onde é que esse frênulo estava. Estava muito perto da ponta, é mais difícil. Era um frênulo que estava alterado, mas na metade. Então, com uso, ele libera sozinho. Então, a gente faz um certo acompanhamento. Operou quando? Agora? Vou ver ele daqui 30 dias. Vamos ver como ele está mastigando. Vamos ver ele daqui 40. E a gente percebe que ele pode resolver sozinho. A fala, não. A fala, não. A mastigação e a deglutição até podem, mas é muito dependente em que ponto estava. Perfeito. Quanto mais na frente, muito difícil de restabelecer sozinho. Agora, a fala, infelizmente, a notícia é ruim que eu vou dar agora. Depois que aprendeu a falar errado, mesmo tirando o frênulo do caminho e sendo um bom cirurgião, os dentistas conhecem muito de boca, fazem muito bem, né? Não estou dizendo que os médicos não fazem, mas eu sei que dentistas têm uma habilidade aí com a boca muito grande, conhecem muito a boca. Nós temos uma intimidade com a boca. Uma intimidade com a boca, é isso. E a gente observa que a gente mesmo dando terapia, trabalhando Claro que as pessoas comuns podem não perceber, mas uma distorção acaba ficando. E o mais importante, você sabe o que é, Nelly? O pior de tudo é que quem tem a língua presa não vai ter uma abertura boa de boca. Então, mesmo que ele fale certo, ele vai continuar falando assim. Então, isso não é uma fala legal, né? Imagina se eu quisesse ser artista de cinema falando assim. Ou repórter, ou seja o que for. Ou diplomata, ou um advogado. Se eu preciso da fala. Se eu preciso da fala. Então, aliás, todos nós precisamos da fala, né? Nos comunicar bem, né? Lógico. Então, e a gente percebe que ficam resquícios na articulação, principalmente na boca mais fechada. E qual é o som que é o pior de todos? O R. Barata, careca, trator, dragão, isso é terrível. Ou você adquire logo e bem e corretamente, ou fica e mais, em qualquer língua. Pode ser no espanhol, pode ser no inglês. Eu encontrei uns artigos lindos de uma mulher que é polonesa e ela descreve perfeitamente os movimentos que acontecem na boca e são idênticos os nossos. Então, ou seja, a fala é igual para todo mundo. polonês. Falando polonês, você vê os desvios de mandíbula, você tem muito desvio de mandíbula. São compensações. São compensações. Já que a língua não vai, eu levo a minha mandíbula. Leva a mandíbula, para poder falar. Então, isto é, eu diria, desculpa, eu vou usar um termo forte, mas é um crime. Porque é uma coisa tão simples, tão fácil de resolver na primeira infância e você deixa seguir. E eu não sei se isso ocorre com você. Às vezes a gente fala, mãe, você não viu que a língua estava presa? Ela fala, claro que eu vi. E eu falei, por que você não fez nada? Não, porque um médico disse, alguém disse, que o frênulo, quando crescesse, ia para trás. Gente, isso é literatura de 1800. É verdade, tá? Irene. Infelizmente, nós temos que acompanhar o que nos traz as pesquisas atuais. Perfeito. Não existe o frênulo ir para trás. Perfeito, Não perfeito. existe, é isso que vocês percebem e sabem, Lógico, né? lógico. E você sabe, Irene, que acho que esse ponto que você está tocando é o mais importante, a falta de informação. Isso. Então, essa falta de informação a respeito das coisas é que leva a toda essa problemática e fazer a coisa ir evoluindo. Então, vocês resolveram o problema no consultório de vocês informando os pacientes? Lógico, então. Isso eu até ia conversar com você. Muitas vezes a gente tem, por exemplo, aquele paciente que já chegou para mim com 5, 6 aninhos de idade, já com alterações, aquele frênulo está alterado, só que aquela mãe vai ter outro filho, né? Ela vai ter um bebê. Então, o que a gente começou a fazer na clínica? A gente criou um manual da gestante e do bebê. Ai, que máximo! Qual é a finalidade do manual? É justamente informar sobre as principais características do bebê que a mãe deve avaliar para que possam ser resolvidos o mais cedo possível. E entre eles, como a gente está discutindo a história da linguinha, a gente coloca o teste da linguinha e
para a mãe tentar já identificar esse tipo de alteração, para ela reconhecer. E isso é muito simples, Irene. A gente conversava outro dia, eu acho que você chegou a presenciar isso, porque era um paciente nosso em comum, onde foi feita a frenotomia do bebê, e a mãe mandou pra gente a foto de um bebê, de uma amiga que ela viu chorando, e ela tirou a foto porque ela percebeu que a linguinha do bebê não estava subindo, e ela mandou a foto pra gente e falou: gente, esse é o bebê da minha amiga, e eu acho que a linguinha dele não tá subindo, dá uma olhadinha pra mim, porque eu acho que não, eu vou falar pra ela, e para dar uma olhadinha. Olha que incrível, quer dizer, como a informação é importante, quer dizer, uma mãe trouxe seu filho, resolveu o problema e já detectou, no filho da amiga dela. Filho da amiga. Quer dizer, esse tipo de manual é fundamental, você poder informar a população, trazer... e outra coisa que a gente não está falando, Nelly, que é fundamental, é que isso é altamente genético. Então, a gente tem que realmente falar, olha, mãe, você teve um filho com língua presa, presta atenção no próximo. Vamos ver você, vamos ver seu marido, vamos ver se você já olhou seus parentes, porque é uma coisa absolutamente genética. A gente tem muitas famílias que você vai encontrar um pai, depois no filho, depois no primo. Então é fundamental eles saberem isso. E às vezes isso é até um fator complicador, porque a mãe fala assim: ah, mas eu fui assim a vida inteira. E ele é assim porque eu sou assim, puxou a mim. E ele ainda ela fica feliz. Fica feliz, porque na verdade nem ela sabe que ela tem um problema. Sim, sim. E que ela compensa para falar. Sim. Às vezes quando vem casal aqui com o filho, eu tô fazendo, eles trazem a criança e eu já escrevo na ficha: o pai tem a língua presa. Quando termina, eu sempre falo: gente, eu vou ter que olhar a sua língua, a mamãe, a sua língua, o papai, para ver se está na família de vocês. E eu já escrevi: o pai. Como que eu sei que o pai tem a língua presa? Porque ele não fala bem. Então, o ouvido de fonoaudiólogo está super treinado para pegar aquelas pequenas distorções. E ele nem sabe que ele não fala bem. Só que, depende do que ele faz, tudo bem, passa leve. Agora, em algumas profissões, nós sabemos a importância da comunicação correta. Exatamente. Né? Como a gente disse, para falar, a gente precisa da comunicação para tudo. Eu fico muito feliz de saber que a clínica de vocês já adotou, já fez até manual e que vocês estão preocupados realmente com isso. Nós vamos salvar uma série de pessoas no sentido de ter todas as funções se desenvolvendo normalmente, né? Exatamente. E a fala, que é para toda a vida. Que é para toda a vida, exatamente. Eu agradeço a presença sua aqui, Nelly, e nós vamos nos encontrar em breve no próximo Minuto Cefac, quem sabe com a doutora Nelly novamente, ou com tantas outras pessoas que nos trazem informações, conhecimentos que são fundamentais para o desenvolvimento, o crescimento dos nossos filhos e nosso também. Muito obrigada, Nelly. Obrigada, até a próxima.